Amém. Aí, teu telefone. Boa noite, pessoal. Uma boa noite para os flamenguistas. E não muito boa noite para os demais, né? Mas a gente segue porque a gente está aqui pelo Senhor e o Flamengo já foi. Amém? Gente, olha, eu escrevi algumas coisas aqui e eu espero conseguir conectar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Espero ser breve. Espero que vocês venham comigo. Amém? Eu queria falar hoje sobre uma vida profética. E antes de eu começar a pregação, eu quero deixar bem claro que ser profético não é adivinhar coisas e nem falar para você que você vai ter alguma coisa, que você vai casar, que você vai ter um carro. Isso pode até fazer, em alguma medida, parte do profético, mas o movimento profético não tem muito a ver com isso. E eu quero dizer para você que nós podemos viver uma vida profética. Sendo assim, eu queria falar sobre a vida de Elias. Quem conhece a história de Elias? Quem conhece mais ou menos a história de Elias? Então hoje a gente vai ler a Bíblia. Amém, gente? Deixa a tua Bíblia aberta aí, em 1 Reis 17. A história de Elias ela é um pouco doida, mas o estilo de vida que ele teve, ele não veio de uma história. Elias apareceu meio que do nada, e ele foi transladado, mas ele deixou uma história para a gente, ele deixou um estilo de vida que nós podemos aprender com ele muitas coisas, inclusive no Novo Testamento a Bíblia vai falar sobre João Batista, que veio no espírito de Elias. Isso é bem curioso e é bem legal. E eu gostaria de trazer essa mensagem para a gente hoje. E eu espero que você saia ativado com a sua veia profética aqui nessa noite. Seu ministério profético ativado aqui nessa noite a partir do conhecimento da história de Elias. Amém? Então vamos lá, gente. Abriu aí, 1 Reis 17. Deixa aberto aí, que eu não vou ler agora. Mas eu vou falar algumas coisas aqui. Só para dar um embasamento aí no que eu estou dizendo. Primeiro ponto, Elias, ele foi chamado durante um tempo de idolatria em Israel como nunca teve antes na história daquele governo. E curiosamente, levita, a Bíblia não relata que ele era que ele era um levita, que ele era um sacerdote. Elias veio aqui do nada, ele aparece do nada na Bíblia. E isso é curioso, porque muitas das vezes a gente credibiliza um homem de Deus porque ele veio de uma linhagem, ele foi discipulado por alguém, ele viveu com alguém. E realmente na Bíblia a gente vê muitas histórias assim de homens que andaram com alguém, homens que andaram com Paulo, homens que andaram com Elias, que tem uma história mais especificamente. Elias, ele, pelo que eu andei dando uma pesquisada, tentando achar alguma coisa, mas a Bíblia ela não relata, e o que ela relata é: Elias não veio de uma escola de profetas. Elias, ele veio de uma tribo, de um lugar pequeno, e não temos grandes relatos da vida de Elias, com quem ele aprendeu, como ele aprendeu a amar a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro aqui.
Mas, contraponto a isso, Elias vem denunciando, ele já entra na história da Bíblia, denunciando um dos piores reinados. E esse reinado ele estava tendo muita idolatria, que é o do rei Acabe, que ele se casa com a Jezabel. Então, assim, nós temos dois pontos. Elias, que vem do nada, e um reinado totalmente idólatra, contaminando o povo de Israel. Amém, gente? Então, a gente vai partir desse ponto, de um homem sem história, mas que vai criar uma grande história na Bíblia, e a gente vai aprender muito com ele hoje nessa noite. Elias é levantado por Deus para confrontar a idolatria. E o nome de Elias significa o Senhor é Deus. Nesse contexto, o povo havia abandonado a Deus. E, curiosamente, um homem que é levantado no meio do povo de Deus, normalmente, a mensagem que ele carrega é dura. Se você vê Jesus lá no templo, quando os caras estavam fazendo o templo dele de comércio, Jesus pega a mesa e vira a mesa. Elias não foi diferente. Ele estava no meio do povo de Deus, pregando para o povo de Deus, então a mensagem dele era um pouco dura. Então talvez, nos dias de hoje, a nossa mensagem para o povo de Deus tenha que ser um pouco dura. Talvez não seja uma mensagem tão amorosa assim. A mensagem amorosa serve para evangelizar aqueles irmãos que não encontraram o Senhor. Mas para aqueles que encontraram e estão vivendo uma vida de idolatria, não só adorando outros deuses, mas amando mais o dinheiro do que a Deus, talvez a nossa mensagem tenha que ser um pouco dura. E essa missão não é nem um pouco fácil. Você confrontar o povo de Deus. Sim ou não? É um tipo de mensagem diferente. Então, partindo desse princípio, nós já sabemos que Elias era um homem... Só uma água mesmo, pessoal, porque eu bebi café pra caramba agora de tarde. Dá esse café pro pastor ali, ó, que ele tá sentadinho ali. Valeu, obrigado. Então, já percebemos que Elias... que Karen é da escola de Elias, que Karen é da Marreta Santa, né, cara? Pastor também, né? A gente aqui, o evangelho que a gente prega aqui, talvez seja da escola de Elias. Então, em 1 Reis, a gente vai conhecer a história de Elias e o Deus que Elias serve. 1 Reis 17. Valeu, Cremilson. Geladinho. 1 Reis 17. Vamos ler aqui o que eu disse. Deixa aí no 1, eu só vou dar uma pincelada aqui para a gente entender como Elias aparece aí. No 16:30, não precisa colocar não. Diz assim: fez Acabe, o filho de Onre, o que era mal perante ao Senhor, mais do que os que foram antes dele, só para confirmar aquilo que eu disse. No 33 diz assim: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. No 17 já aparece a Bíblia relatando de Elias assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Cara, ele já entra na história confrontando Acabe. Homens de Deus precisam ter esse tipo de autoridade, esse nível de autoridade. E eu quero citar características. Uma dessas características de homens proféticos, de mulheres proféticas, é a autoridade, sabe? Muitas das vezes nós vemos algumas situações e nós nos acovardamos, sabe? Será que nós não cremos que o Senhor é o nosso Deus? Será que é só o Deus de Elias ou é o Deus da Cláudia,
ou é o Deus da Adriele, ou é o Deus do Cremilson. Muitas das vezes falta posicionamento do povo de Deus mediante as situações que estão nas nossas vistas, né? Elias fala com autoridade com Acabe. Após a Bíblia relatar um governo ruim sobre o povo de Israel. E o interessante é que do 2 ao 6, a gente vai ler agora. 17:2 diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Nada mais, nada menos, o Senhor provendo o alimento para Elias. Mas o que me chama muita atenção é que, após o versículo 2, que diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. E a palavra do Senhor diz no 4: beberás da torrente e ordenei aos povos que ali mesmo te sustente. E aí o 5 é o que me chamou mais atenção nesse texto aqui, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Segunda característica de um profeta, de um movimento profético: obediência. Elias não contestou nada com o Senhor, ele confrontou o rei Acabe e a palavra do Senhor veio ao coração dele e ele simplesmente ouviu e obedeceu. Segunda característica que a gente identifica: obediência. E essa obediência gerou o que na vida dele? Provisão. O corvo trazia pão e carne para ele. Muitas das vezes a gente espera que o Senhor traga a provisão para a gente, mas antes disso, nós precisamos aprender a obedecer. Muitas das vezes a gente só pensa em obedecer depois que a gente vê a provisão. Elias nos dá esse ensinamento da obediência cega, que não é tão cega assim. Quem está vivendo o ministério profético obedece. Quem está vivendo o ministério profético tem provisão do Senhor. E aí, interessante que no 7, a luz se apaga, o dia mal vem. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Uma hora pode ser que a sua fonte seque. Mediante a sua obediência, mediante a provisão do Senhor na sua vida, pode ser que a fonte vai secar. E eu lembrei do Cremilson, quando eu estava escrevendo essa palavra, porque nós estávamos conversando outro dia ali, e não sei se vocês sabem, a autoescola agora ela vai deixar de existir. E o Cremilson é professor de autoescola. E ele falou uma coisa assim para mim: cara, mas eu estou tranquilo. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei que a provisão ela vai aparecer. O dia mal talvez esteja chegado para o Cremilson, mas a confiança que ele tem no Senhor é a confiança que nós devemos ter também, porque durante um tempo o Cremilson obedeceu e ele teve provisão. Não é porque às vezes a fonte seca, é porque a gente está em pecado ou está fazendo alguma coisa errada. A obediência ao Senhor, ela pode te levar nesse lugar de escuridão, mas que é uma escuridão para você ter dependência do Senhor. E muitas das vezes a gente não entende que é o Senhor que está fazendo aquilo na nossa vida. A gente acha que é pecado, a gente acha que é porque a gente fez coisa errada. Elias não tinha feito nada de errado. Ele foi levantado, confrontou o falso rei ali que governava, obedeceu a palavra do Senhor e foi. E seguiu.
Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, olha só, imediatamente ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou ela e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comer. Para mim e para meu filho. Comeremos, sei lá, e morreremos. Comeremos e morreremos. Ficou mais bonito, né? Comeremos e comeremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. A gente vai ler até o 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, Clemilson, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela e da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Cara, que história doida. Porque da onde Elias estava para onde ele foi, ele estava saindo de uma sequidão, versículo 8. Ele estava saindo de um momento onde acabou a provisão. E Deus manda ele caminhar do rio Sidom. Tu bota aí, Pamela, o versículo 8. 9. E vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Da onde Elias estava até Sarepta, ele andou em torno de 160 quilômetros, cara. Vindo do versículo 8 de um momento de seca. Cara, tem que ter muita fé para você obedecer a Deus, porque muitas das vezes a gente entra num lugar de murmuração e fala assim: eu não vou fazer nada, eu não vou andar, eu não tenho disposição para fazer isso, eu estou cansado, eu estou com fome. Por que você fez isso comigo? Me deixou secar as fontes? Mas não, o espírito profético, a pessoa que vive o movimento profético, ela obedece, assim como Elias obedeceu. E encontra essa viúva. Põe aí o 10. O 9, né? O 9. E ele encontra essa mulher viúva. E o engraçado dessa história que a gente leu, engraçado não, né? Isso não é engraçado, é curioso. Que ele encontra a mulher viúva e ele pede a comida para ela e ela fala: cara, eu vou morrer, eu só tenho esse pouquinho aqui. E uma outra característica do movimento profético é provisão e milagre. A gente vai ver mais à frente que o filho dessa mulher, ela morre. E nós vemos aqui que, através da vida de Elias, o azeite e a farinha não acabou. A casa dela ficou com fartura. E do 16 ao 24, o filho dessa mulher morre. E a gente vai ler aqui só para porque eu não quero ler muito para que vocês não se percam. Mas tudo bem a gente ler a Bíblia, né, gente? Vamos ler o 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher.
da dona da casa e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Que loucura, gente. Elias vem, encontra aquela mulher, através da vida de Elias, aquela mulher experimenta a provisão de Deus e no 17 o filho dela adoece e morre. 18. Então ela disse a Elias: que fiz? Eu, ó homem de Deus, vieste a mim para me trazer a memória da minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou em cima de sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a viúva com que me hospedo afligiste, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino retornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e trouxe ao quarto da casa, e o deu à sua mãe, e disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Cara, que loucura essa história toda. Provisão é o cuidado de Deus contínuo em relação às coisas que nós precisamos. Como nós vemos nesse texto aqui, a comida. E milagre é quando Deus interrompe a ordem natural das coisas. O movimento profético, o ministério profético, ele revela para a gente provisão e milagre. A vida de Elias, ele passa por isso tudo. Esses testemunhos que a gente lê aqui é para revelar o que um profeta é, quem um profeta é. A confirmação se somos homens e mulheres de Deus é o quanto Deus é revelado em nós na vida das pessoas. Quer saber se você e sua casa exercem um movimento profético? É o quanto de Deus você revela para as pessoas. Porque no 24, a mulher reconhece Deus na vida de Elias. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é verdade. Ministério profético é Deus sendo revelado em nós, na vida das pessoas. Ministério profético não é adivinhar CPF. Ministério profético, casa profética, famílias proféticas é o quanto as pessoas olham para nós e reconhecem Deus na gente. Mais 2 características que nós lemos aqui: provisão e milagre. Tem vivido provisão do Senhor? Tem vivido o milagre do Senhor na sua vida? Você tem exercido o ministério profético na sua casa e na vida das pessoas? E para a gente conhecer um pouquinho mais da história de Elias, eu já estou acabando. Brincadeira, só para vocês prestarem atenção. 18, 1 Reis 18. A gente vai ler do 33 ao 40. Que já é um pouco mais à frente da história. Eu queria ler a história toda porque eu tenho lido esse texto durante esses dias. E do 17 ao 20 eu li, cara, e eu queria ler tudo, mas não vai dar. O contexto que a gente vai ler aqui é Elias diante dos profetas de Baal. Elias estava combatendo a idolatria no meio do povo e ele desafiou os profetas de Baal: se o Deus de vocês é bom, então vamos ver quem vai fazer o pau torar, meu irmão. E ele vai lá, acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água
4 cântaros e derramai sobre o holocausto a lenha, e sobre a lenha, e disse, andai, fazei a segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei a terceira vez e o fizeram. E o fizeram a terceira vez. Vocês estão entendendo, né, gente? É que eu estou andando para... De maneira que a água corria ao redor do altar, encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba, Senhor, que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e as terras, e ainda lambeu a água que estava no rego. Cara, que fé desse homem! Porque os caras lá levantaram o altar deles e pediam aos deuses dele para cair fogo, porque aonde caísse fogo, o Deus era revelado e o Deus era maior. E se a gente for ler antes, Elias começou a debochar dos caras. Os caras faziam a dança da chuva, meu irmão. Os caras estavam fazendo a dança do fogo. Os caras estavam fazendo de tudo para que o sacrifício deles fosse queimado. E Elias foi ousado, cara. Elias teve uma fé absurda, porque ele manda jogar água 3 vezes. Cara, aonde que pega fogo? Às vezes a gente vai queimar uma madeira que está úmida, ela não pega. Elias, cara, foi ousado. Elias teve fé. E ele orou ao Senhor. E o fogo do Senhor consumiu aquelas ofertas. E no 36, algo interessante que eu pesquisei, quando Elias começa a orar, isso aqui é uma chave para a gente em nossas orações e em nossos clamores. No devido tempo, para apresentar-se a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Essa expressão, ó Senhor, significa uma invocação reverente ao Deus da aliança, reconhecendo a autoridade, fidelidade e exclusividade de Deus como um Deus verdadeiro. Então, quando nós clamamos ao Senhor, nós precisamos clamar como Elias. Nós precisamos clamar ao Senhor com esse entendimento de quem Deus é. Quando nós formos orar para o Senhor em relação a alguma coisa, nós devemos orar com esse entendimento de quem Deus é. Quando nós formos orar por um enfermo, quando nós formos orar por alguém, nós precisamos ter esse nível de intrepidez e ousadia e entendimento, orar com entendimento, porque muitas das vezes nós oramos, ó Senhor Deus, vem aqui nesse lugar. Não. Ó, se fendesses os céus e fizesses aqui a sua morada, lugar de prazer. Ó Senhor, fique sabido que tu és Deus de Isaque, tu és Deus de Abraão, tu és Deus de Jacó. É esse nível de intrepidez e de ousadia, de fé que nós precisamos ter. Outra característica de alguém que vive o ministério profético é fé, é ousadia, é confiança. Meu amigo e minha amiga, que nível de fé esse homem teve para mandar molhar o sacrifício? Porque muitas das vezes nós queremos que o Senhor opere, mas nós queremos botar o mato sequinho lá no altar. Nós queremos deixar tudo sequinho, o nosso nível de fé é muito baixo. Talvez se fosse um de nós aqui, a gente teria pego aquele galho seco, aquele mato seco que pega fogo fácil.
Mas não, Elias mandou molhar 3 vezes o sacrifício. Vamos seguir para o 19. Primeiro nós viemos entendendo que Elias apareceu na história, Elias denunciou a idolatria, Elias manifestou os milagres de Deus. Um homem de Deus, irmãos. Um homem que se opunha ao falso ensino, que manifestava os milagres de Deus, a provisão de Deus. Mas talvez, como nós, esse homem também ficou em depressão. Esse homem também se acovardou. Quem aqui, de repente, pode se identificar com essa palavra? Elias fugiu para a caverna e pediu a morte. A gente vai ler aqui. Muitas das vezes, na nossa caminhada cristã... Cara, vou botar esse ventiladorzinho aqui para mim. Do Neida, né? Tô cheio de calor aqui nas costas. E desligou. Ai, caraca. Ó, Senhor! Não desliga esse ventilador. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós como Elias, nós pregamos, nós profetizamos, nós experimentamos da provisão de Deus, mas tudo isso gera uma oposição. Tudo isso gera uma oposição, gente. No 19:4. Deixa um. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e matara todos os profetas à espada, porque após o fogo queimar o holocausto, os profetas de Baal todos morreram. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbra e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor que os meus pais. Talvez muitos de nós já pensamos em desistir assim como Elias. Talvez muitos de nós falem: cara, Senhor, me leva. Tá difícil a caminhada. Eu já fiz muito. E aí, no 5, a gente vai ver mesmo Elias pedindo a morte, querendo correr do ministério. A gente vai ver a provisão de Deus na vida dele. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O teu anjo vai me alimentar, te adorar. Talvez essa música venha daí, né? Vamos lá, gente. Elias, fervoroso, desafiou, confrontou, fez com que as pessoas reconhecessem Deus na vida dele, converteu o coração das pessoas a Deus através da vida dele, mas aquilo gerou uma perseguição. Não se engane. A caminhada com Cristo vai gerar uma oposição na sua vida. E um dia você vai correr. Talvez você já correu. Mas eu quero te dizer, assim como Elias não foi abandonado, o anjo alimentou ele, o Senhor alimentou ele, o Senhor continuou trazendo o que ele precisava, a provisão na vida dele.
Cara, eu nem tô lendo a minha Bíblia, eu tô lendo aqui direto, eu anotei várias coisas na minha Bíblia. Já tô no 19. E aí o 7. Voltou a segunda vez. O anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Era Deus falando para ele assim: meu amigo, não terminou a sua jornada. Eu estou te alimentando, vamos embora, que ainda tem muito caminho para você correr. Eu espero que você identifique essa palavra no seu coração hoje. Talvez você esteja cansado, talvez eu me encontre cansado, mas eu quero te dizer, o Senhor te diz nessa noite: eu estou te alimentando, mas está na hora de você bater a poeira dos pés e caminhar e continuar a caminhar. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor sustentou aquele homem, e imediatamente ele levantou. Imediatamente, mais uma vez, ele obedeceu. Muitas das vezes o nosso erro é parar na caminhada, o Senhor nos chamar de volta e a gente não obedecer imediatamente, assim como Elias obedeceu. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor: Elias, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Você está pensando que acabou? E essa pergunta de Deus, ela não é uma pergunta sobre localização. O que você está fazendo aqui? É uma pergunta de propósito. Elias, não acabou. Não acabou a tua jornada, não acabou a tua caminhada. O que tu está fazendo aqui, cara? E aí Elias começa a chorar para Deus, no 10. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante ao Senhor. E eis que passava o Senhor um grande e forte vento, e fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Para aí. Muitas das vezes, o Senhor ele vai estar na calmaria. A gente pensa que o falar de Deus é nos grandes movimentos. Pode ser que sim, mas nós só vamos entender se nós estivermos conectados com o Senhor. Porque se Elias estivesse com falta de comunicação entre ele e o Pai, talvez ele achasse que aquele movimento todo seria Deus falando com ele. Sei lá, talvez Elias podia pensar que o fogo, que o vento era Deus destruindo e despedaçando ele mesmo e que ele deveria morrer, mas não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus entende quando o Senhor fala. 13. Depois de um cício tranquilo e suave, a voz de Deus tranquila, a Bíblia ela vai dizer: ouvindo-o Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo-se, pôs à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: o que faz aqui, Elias? E ele respondeu novamente: tenho sido zeloso, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Mais uma vez, esse homem está trocando essa ideia com o Senhor. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, o rei da Síria, sobre a Síria. E Jeú, filho de Nimsi, ungirá rei sobre Israel também, e também Eliseu, filho de Safate.
de Abel, o Meoloá, ungirás um profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Vamos parar no 19. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Cara, toda essa história eu quis ler para que a gente entendesse que a sua vida, o seu ministério, a sua casa, ela é governada pelo Senhor. Mas, assim como Elias, nós temos que, a todo momento, continuar dando ouvidos à voz de Deus, mesmo que passe um forte vento, mesmo que você sofra, mesmo que você entre na caverna, mesmo que venha fogo, nós temos que estar disponíveis à voz do Senhor, nem sempre disponíveis a fazer as coisas para o Senhor, porque no momento que Elias vai para a caverna e vai para o deserto, ele não fez grandes coisas, ele ficou ali só conversando com o Senhor e só chorando para Deus, só lamentando para Deus. Deus, eu fui zeloso, eles querem tirar a minha vida. Nem sempre na sua caminhada você vai estar tendo que fazer coisas, mas o mais importante é você permanecer ouvindo ao Senhor, assim como Elias continuou ouvindo ao Senhor. E aí, mais uma característica é que aparece esses homens na vida dele, Eliseu, que é a característica do movimento profético, é discipular. Apareceu homens na vida dele para que ele cuide, para que ele ordene. E eu li toda essa história, cara, para que a gente dê importância à vida de Elias, porque eu até convido você a estudar um pouco mais sobre a história de Elias, porque a vida dele revela uma responsabilidade profética a todos nós. E muitas das vezes a morte espiritual nos alcança. E talvez Deus esteja perguntando para nós nessa noite: o que fazes aqui? Talvez você nessa noite esteja escondido na caverna. Assim como Elias, talvez nós já estivemos nesse lugar de fazer o nome de Deus conhecido e pela opressão nos escondemos. Esse estilo de vida é tão importante e necessário que no Novo Testamento o anjo Gabriel vai falar que João Batista irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Vocês sabiam disso? Lucas 1, 16 e 17. Cara, olha o legado que Elias deixa. Olha o legado que o espírito profético deixa para a gente. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Não é que é o espírito de Elias, mas a Bíblia ela vai falar, até Jesus testemunhou sobre isso. A Bíblia ela vai falar sobre a ousadia, a intrepidez que Elias teve na vida de João Batista, a humildade, o fato deles caminharem no deserto. Eu anotei coisas em comum aqui entre João Batista e Elias. Confronto, pregava arrependimento, humildade, vestes simples, vivia no deserto, preparou um povo para Deus. Cara, a vida de Elias, ela deixa um ensinamento para nós enorme, porque João, no Novo Testamento, ele vem com esse legado que Elias deixou. Elias, ele não começa partindo do princípio de um testemunho, mas ele é transladado e deixa esse legado para todos nós. E João Batista vem com o estilo de vida de Elias. Mateus 11, do 11 ao 14.
Jesus está dizendo, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Cara, olha o legado que Elias deixa para a gente. Olha a importância de um profeta. Olha a importância do movimento profético nas nossas vidas, cara. Nós precisamos olhar para essa história e entender que nós também temos essa responsabilidade. Porque nós podemos muito bem confrontar a idolatria nos dias de hoje. Nós podemos muito bem preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, porque eu quis trazer essa história para a gente nessa noite? Porque eu vejo a importância do movimento profético estar vivo dentro da igreja, dentro da vida e da casa e da família de cada um. Porque a gente pensa que o movimento profético é adivinhar coisas. Não, o movimento profético ele tem várias características, que é autoridade, obediência, fé, ousadia e discipulado. Nós lemos em todas essas histórias que eu li, essas características da vida de Elias. E nós podemos, muito bem, como igreja, aplicar isso nos dias de hoje. E o que está faltando para a gente sair dessa caverna? Sabe? O que tem faltado para a gente parar de se acovardar, sabe? Cara, muitas das vezes o louvor não está acontecendo e a gente fica esperando alguma coisa acontecer, sabe? Nós precisamos nos posicionar em relação a isso, gente. Agora é um apelo para a igreja. O Felipe se posicionou ali, nós precisamos ir com ele e começar a orar, a clamar ao Senhor, ó Deus, vem aqui nesse lugar, se manifeste aqui, já que o Ministério de Louvor não conseguiu fazer com que a igreja engajasse no louvor, nós precisamos juntos fazer isso, sabe, com essa ousadia, com essa intrepidez, não esperar algo de alguém. A igreja está muito acostumada a esperar algo de alguém, sabe? Nós estamos muito acostumados a ter a comidinha na boca, mas nós precisamos cavar o nosso próprio poço. Elias foi um homem que talvez ele não tenha sido discipulado por alguém, mas ele desenvolveu a fé dele, talvez propositalmente. A Bíblia apresenta a vida de Elias assim, para que a gente entenda que nós não precisamos de muito, porque nós temos Deus. Sabe, nós temos Deus. Talvez a história de Elias, ela mostra para a gente que uma vida simples, uma vida sem grandes ministérios por trás daquilo, talvez você olhe para você e fale, mas Elias era um homem assim, humilde. Ele vinha de uma aldeia humilde, ele vinha de um lugar humilde. Talvez nós podemos ser pequenos, grandes homens e mulheres de Deus. Talvez antes de você não teve uma história de um homem de Deus, mas talvez depois de você vai haver um legado, vai haver uma história, assim como a história de Elias. E o que nós estamos esperando para fazer isso? O que nós estamos esperando? O pastor dar uma cambalhota de fogo aqui e botar a mão sobre a sua cabeça? Talvez isso não vá acontecer. Mas, a partir da nossa fé, da nossa convicção, da nossa ousadia, nós vamos criar uma nova história nas nossas vidas, cara. Uma nova história nesse lugar, uma nova história em Anchieta. E nós estamos esperando as pessoas fazerem isso por nós. É a hora da gente pegar nesse arado. Chegou a hora da gente pegar nesse arado e falar, cara, eu vou no espírito de Elias, assim como João Batista foi, e preparou o caminho. Faz sentido isso para você? Sabe, essa mensagem é uma mensagem de encorajamento para todos nós, que nós não precisamos esperar alguém fazer algo por nós, mas nós já temos Deus.
Nós já temos Deus. Nós podemos orar assim como Elias orou. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, faça, queime esse sacrifício. E a partir da sua vida, muitas pessoas conhecerão o Deus do Natan, o Deus da Irineia, o Deus do Cremilson, o Deus de Isaac, o Deus do pastor, o Deus de Jacó. As pessoas precisam olhar para a gente e reconhecer o nosso Deus. É isso que vai fazer o mundo mudar, cara. É a nossa vida. É a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa fé. E eu quis mostrar a parte ruim da história de Elias para você ver que homens e mulheres de Deus passam por momentos difíceis. Homens e mulheres de Deus passam por momentos difíceis. Mas o que vai diferenciar isso é a permanência, é a fé, é a convicção que você tem em Deus. É o diálogo que você mantém com Deus mesmo dentro da caverna. Porque uma hora o Senhor vai falar para você assim, levanta daí. O que tu está fazendo aqui, seu doidão? Está na hora de tu levantar. E uma hora, imediatamente, você vai se levantar, assim como Elias levantou. E a história dele, ela não termina aí. Eu queria ler, mas seria muita coisa. Seria bom se a gente lesse, mas eu te convido a ler. Dá uma lida aí em 1 Reis, eu acho que em 2 Reis também aparece. Posso estar falando besteira, mas acho que sim. Gente, a mensagem é essa. A mensagem é essa. Sai da caverna. Sai da caverna. Você nasceu para adorar o Rei dos Reis. Assim como nós cantamos. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Que nessa noite você se lembre. Que você se lembre o porquê você foi criado. Que nessa noite você se lembre qual é o seu propósito. É para adorar o Senhor, para adorar o Rei dos Reis. E eu queria cantar essa canção, eu não, né? Mas todos nós, eu queria cantar essa canção. Eu gostaria que você se colocasse de pé e nós entoássemos esse louvor, assim como Elias orou com entendimento. Ó Senhor, eu gostaria que você declarasse para Deus nessa noite, mesmo que você esteja dentro da caverna. Eu gostaria que você declarasse para Deus, para te adorar, o Rei dos Reis, foi que eu nasci. O meu prazer, declare para o Senhor que o seu prazer é estar dentro da casa dele, sabe? Que o seu prazer é fazer a obra do Senhor, que o seu prazer é pregar o Evangelho, é pregar o arrependimento, sabe? Cante esse louvor com o entendimento do que estamos fazendo aqui nessa noite. De verdade, te adoramos, te adoramos, respeito, de verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Será que você pode declarar para o Senhor isso?
adorar, ó Rei. Declare isso com toda a sua força, com todo o seu coração. Prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Será que você pode declarar à capela isso? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Coloque a mão no seu coração e comece a declarar para o Senhor nessa noite: Senhor, para te adorar foi que eu nasci. Eu fui criado à tua imagem, à tua semelhança, Jesus. Senhor Jesus, toque as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, Jesus, filho de Davi, olhe para nós. Como Zaqueu, nós queremos subir só para te ver nessa noite. Senhor Jesus, nos traga de fora, nos traga para fora da caverna. Se existem pessoas aqui que se encontram dentro da caverna, se encontram amedrontadas, depressivas, Senhor Jesus, nessa noite eu peço que a sua voz toque os corações da tua igreja e fale: o que você está fazendo aqui? Venha para fora, o que você está fazendo aqui? O Senhor Jesus nos chama nessa noite. O Senhor Jesus nos chama nessa noite. Venha para fora. Levanta e vai. Discipula pessoas. Levanta e vai. Evidenciar a minha provisão, o meu milagre. Senhor Jesus, ative o espírito profético, o ministério profético aqui nesse lugar. Levante homens e mulheres como João Batista, homens e mulheres como Elias. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Nós nascemos para te servir. Nós nascemos para te amar, Senhor. Senhor Jesus, que nós não encontremos saídas a não ser o Senhor, Pai. Nos amarre a ti, Senhor. Nos deixe preso a ti nessa noite, Senhor. Nos prenda com algemas de amor, Jesus. Nos coloque no labirinto onde a saída é o Senhor. Nos coloque no buraco onde caiamos. E nesse buraco o Senhor esteja lá. Nós não queremos ter olhos para outras coisas, Senhor. Nos dê resposta, Senhor. Nos traga para fora, Senhor. Que essa canção possa ser a nossa oração. Que para te adorar nós nascemos. Que nós nascemos para ser a tua imagem e tua semelhança. Senhor, a verdade é que nós não temos saída. Nós não temos saída, a única saída é o Senhor, Pai. Nós fomos criados para o teu louvor, para a tua glória. Que as nossas vidas possam ter o seu cheiro. Que as nossas vidas possam ter a sua personalidade, Jesus. Eu oro por um espírito de ousadia e intrepidez aqui nesse lugar.
você não vai parar. O anjo vai te alimentar, a provisão vai chegar. O Senhor está te levantando nessa noite, o Senhor está te capacitando. Se o Senhor Jesus está colocando alguém na sua mente agora, olhe por essa pessoa, abraça essa pessoa, ative o ministério profético na vida dessa pessoa. Vamos lá, vamos lá. Abrace alguém, libere vida de Deus, libere o rio de Deus na vida de alguém. Se você quer se arrepender, se ajoelhe diante do Senhor e fale: ó Deus, eu não tenho saída, ó Deus, o Senhor é tudo que eu tenho, ó Deus, faça, opere um milagre na minha vida, ó Deus, quebra essas algemas, para te adorar, ó Rei dos Reis. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que nós nascemos, Senhor, nós fomos criados para te adorar, nós levantamos as nossas mãos e nós te adoramos, porque Tu és Deus nesse lugar, porque Tu és Deus na nossa casa, porque o Senhor é o nosso provedor. Senhor Jesus, libere o Seu nome nesse lugar, Pai, ative o ministério profético nesse lugar, Senhor. Ative o ministério profético nesse lugar em nossas vidas, Senhor. Pai, hoje nós não olhamos, Senhor. Hoje nós não olhamos para as adversidades. Hoje nós olhamos para Ti. Os nossos olhos estão em Ti, Jesus. Os nossos olhos estão em Ti. Porque nós enxergamos o Rei da Glória. Nós enxergamos o Rei da Glória. Fogo de Deus nesse lugar, fogo de Deus, Senhor Jesus.
Vamos declarar, vamos perseverar, até que sejamos cheios, até que sejamos cheios. Vamos, igreja!